bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Tainá Franco na área com vocês até 13h, trazendo muita informação, muitas novidades, muito papo bom. E às vezes eu trago uns convidados assim que eu não sei se eu vou dar conta de entrevistar. Eu vou falar do currículo deles rapidinho aí para vocês e vocês vão passar esse medo comigo e qualquer dúvida vocês vão ter comigo também e a gente vai perguntar para ele. Ele é professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, a famosa Unicamp. Também foi diretor do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Ele é bacharel, mestre, doutor em matemática pela Unicamp, com pós-doutorado. E também foi bolsista da Fundação Alexander von Humboldt. Editor de várias revistas científicas internacionais, e ele pesquisa e ensina na área de filosofia, na área de lógica e fundamentos da matemática, e escreveu diversos livros, inclusive a gente vai falar sobre o livro, que é a nova edição do Pensamento Crítico e o Poder da Lógica e a Argumentação. O Walter Carnielli está aqui comigo hoje no Francamente, me deu a honra deste papo aqui. Eu estava pensando aqui e falei, vai ser difícil falar com esse homem, vai ser complicado falar com esse homem, mas vamos tentar aqui, né? Tudo bem, Walter? Olá, Tainá. Tudo bem? Beleza? Obrigado pela oportunidade. Muito legal falar com você. Acho que o seu programa é muito bacana e eu fico feliz aí de poder colaborar. Tá? Walter, em pleno 2020, como vai a vida de uma pessoa que vive na academia, um filósofo, um matemático? Tá tranquilo, tá fácil, ninguém tá negando aí esses movimentos da academia, ninguém tá negando a ciência, né? Tá tudo bem para você, né? Como tem sobrevivido? Tá bom. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, Tainá, olha, não é difícil me entrevistar não, porque eu sou uma pessoa realmente tranquila e simples e gosto das coisas fáceis e simples, não gosto de falar difícil, empolação, esse tipo de coisa. Eu gosto de abrir o jogo e falar francamente, né? Quer dizer, eu estudo lógica e matemática, filosofia da ciência, probabilidade, faz, quase 35 anos, se não quiser mais. Na verdade, o que me interessa muito mesmo é a questão da racionalidade. Quer dizer, como é que as pessoas pensam? Como é que elas raciocinam? Como é que elas raciocinam mal e sobrevivem assim mesmo? Eu não estou falando que ninguém seja burro. As pessoas raciocinam mal porque raciocinam, porque o raciocínio humano é diferente do raciocínio matemático, é diferente do raciocínio de máquina. Eu raciocino mal de vez em quando, tomo decisões absurdas, falo bobagem, falo coisa que não deveria e participo de grupo de internet. Às vezes eu participo de grupos de WhatsApp, esse tipo de coisa, mas para tentar ver como é que as pessoas se comportam do que para perder tempo, porque eu não tenho muito tempo a perder, tá? Mas, enfim, aí você está colocando a ciência, eu acho que nós estamos num momento bem interessante, porque essa negação da ciência que a gente tem visto, esse movimento de propor alternativa para a teoria, movimento de fake news, tudo é possível, tudo pode ser, as pessoas ficam confusas pra caramba. Eu tenho estudado bastante isso, visto isso, e nós estamos num momento interessante porque agora a gente pode repensar uma coisa importante, que é a seguinte: por que as pessoas têm que acreditar na ciência? Por que eu tenho que acreditar num cientista? Por que eu tenho que acreditar no Charles Darwin? Ou Charles Darwin, como a gente conhece melhor. Por que eu tenho que acreditar no Einstein? Quem era o Einstein para acreditar nele? Sim. Por que eu tenho que desacreditar no outro cara? No médico. Os médicos vivem agora, estão assim no momento de glória, né? Médico aí agora dá palpite sobre tudo e tal. Por que eu tenho que acreditar nesses caras? Por que eu tenho que acreditar na ciência? Então, a gente tem que repensar esse tipo de coisa. E é legal isso aí. Eu acho que vai ser bacana a gente rever. Bom, mas deixa eu deixar claro que eu acredito na ciência, tá? Eu acredito nela. Não é que eu não acredito, não. Eu só quero convencer as pessoas que tem que ser feito isso. Quer dizer, o meu ídolo é o sexto empírico. O grande filósofo antigo, não vou dar detalhes sobre ele, mas se alguém quiser, vai na internet e procura quem era sexto empírico. É o grande cético, o cara que não acredita em nada, mas também não nega nada.
tudo pode ser, tudo é possível, mas vamos com calma. Não bote as tuas fichas em ministro, em presidente, em ex-presidente, em Lula, em Bolsonaro, em quem quer que seja. Não bota as tuas fichas assim tão facilmente. Pense primeiro. Não clica. Não clica. Pense. A gente está vivendo esse momento onde a ciência, né, ela tem todo um método ali para validar resultados. Existe aí, hoje em dia, uma praxe muito grande de se confrontar a ciência, os resultados científicos com opinião. Né? Eu acho que a internet também possibilita muito essa interação das pessoas com só o resultado científico. Às vezes ela nem tem conhecimento de tudo que levou aquele resultado, mas ela confronta aquele resultado que virou um meme num ambiente democrático, talvez, que seja a internet, ainda tenho minhas dúvidas se é democrático ou não a internet, mas todo mundo pode falar, e é combatido com opinião. Você acha que a academia tem alguma parcela aí, essa distância da academia, da população, existe alguma parcela de responsabilidade da sociedade se sentir tão distante da academia e, por isso, de repente, não conseguir se comunicar com a ciência? Eu acho, né? Eu sou pago com dinheiro público para fazer pesquisa pública, publicar, botar, pensar, demonstrar teorema, esse tipo de coisa. E muitos dos meus colegas, né? Muitos não, quase todos, menos aqueles que estão na iniciativa privada, recebem dinheiro público, né? Então a gente tem a obrigação de devolver para a sociedade, para a comunidade, aquilo que eles estão pagando com dinheiro de imposto. Eu acho que o Brasil tem uma academia legal, interessante. É tudo besteira isso que se fala do Weintraub, que se planta maconha na academia. Pode que isso é besteira, não tem, cara. Não tem maconha plantada na academia, isso é tudo bobice, coisa ridícula de gente idiota que nunca botou os pés lá. Mas, tirando isso de lado, a academia também é culpada, porque ela não fala claro, ela não mostra por quê, né? O cara é um marxiano, por exemplo, o cara estuda Marx. Ele não é marxista, obrigatoriamente, ele é um marxiano. Ele estuda Marx. Como é que ele explica para a sociedade o que é legal ele estudar Marx? Se ele não tomar cuidado, vão dizer que ele é um imbecil, que está estudando um cara que já morreu, que deu errado, que a União Soviética foi pro brejo, que Cuba é um lixo, que não... O cara está estudando a filosofia do Karl Marx, ele está estudando coisas importantes como por que o capitalismo sobrevive ou poderá deixar de sobreviver, a teoria da mais-valia. Ele está estudando o negócio. Ele pode estudar Freud, ele pode estudar Leibniz. Ele tem que explicar por que ele está fazendo isso. Né? E eu, às vezes, por exemplo, fico meio assim, falo, publico um artigo científico com nome esdrúxulo, assim, como, sei lá, probabilidades fundadas em lógicas não clássicas e o seu significado filosófico. Aí alguém chega e fala assim, o que você está fazendo? Gastando meu dinheiro público para fazer isso? Tá, eu tenho que explicar por que isso pode ser importante na machine learning, na inteligência artificial. Não é importante agora, mas vai ser importante, pode ser que seja importante daqui a 30 anos, que aquilo que está se usando agora já foi feito anteriormente, que o GPS, hoje em dia, por exemplo, usa geometria não euclidiana. Usa uma geometria que, no começo, há um par de séculos atrás, um século e meio atrás, as pessoas iam dizer que era uma besteira. Como mudar a geometria? Para quê? Para que mudar a geometria que estava tão boa desde o tempo de Euclides? Acontece que isso que a gente não sabe para que serve, daqui a pouco fica super relevante. Hoje em dia, não dá para usar GPS sem geometria não euclidiana, sem geometria riemanniana, porque a geometria riemanniana está ligada com a teoria da relatividade. Sem isso, o GPS não funciona. Então, o Einstein, quando pensou na teoria da relatividade, não estava minimamente pensando em aplicações. Mas a verdade é que tem aplicações. Sim. E tudo que hoje em dia é feito, talvez tenha daqui a 50 anos. Talvez alguma coisa não tenha.
O que acontece é que, em geral, tem, e a gente se surpreende. Então, falta um pouco a academia, não é só no Brasil, no mundo inteiro isso. No mundo inteiro. É o mesmo problema da Alemanha, Israel, Estados Unidos, França, Bélgica, Japão, todo lado. Eu tenho colegas por tudo quanto é lado discutindo isso o tempo inteiro. Falta a academia explicar para o povo o que ela está fazendo para retomar um pouco aquela confiança. Né? Retomar a confiança. E a questão de opinião, né, de misturar opinião com argumento, até eu escrevi um artigo, talvez você vai encontrar depois aí e possa colocar, posso procurar aqui na internet. Eu escrevi na Veja esse artigo e ficou assim, escrevi na revista Nexo também, no jornal da internet Nexo. Eu acompanho o Nexo. Isso, por que opinião não é argumento? Realmente é uma coisa que me pareceu óbvia. Eu falei, pô, mas todo mundo... Será que ninguém sabe ainda que opinião não é argumento? Não, não sabe. Não sabe, tem que dizer para as pessoas. Gente, a sua opinião é linda, é a sua crença, você pode ter. Mas a sua opinião não entra no debate científico, sua opinião vem da tua crença. Eu acredito no Saci Pererê, tenho crença no Saci. Vem da crença, da experiência e da limitação do universo daquela pessoa, né? Mas a minha crença no Saci não é argumento. Para eu dar um argumento, eu tenho que pensar em outra coisa, eu tenho que arrumar uma explicação, sei lá. Isso parece muito óbvio, mas não é óbvio. Então, o que acontece no Brasil, em especial no Brasil, é o seguinte: você começa a discutir alguma coisa sobre a atualidade, ou a hidroxicloroquina e tal, o cara fala assim, eu tenho direito de ter minha opinião sobre a hidroxicloroquina. Se você não concorda, tá bom, você tem direito a sua opinião. Você pode tomar. Não tem problema nenhum. Só que não estamos falando sobre isso, nós estamos dizendo se a hidroxicloroquina tem alguma base fundamental para fazer efeito ou não. Só isso que eu estou perguntando. Eu pus isso aí numa lista, uma pessoa com tendências ideológicas opostas me disse assim, você tomaria, por acaso, se estivesse morrendo? Disse, sim. Então, como é que você vem falar que não funciona? Eu falei, mas eu não estou dizendo, eu não sou a foco da discussão. Eu estou morrendo, meu. Xixi de gato, eu também tomo. Agora, não é isso que a gente estava discutindo. A gente estava discutindo por que a hidroxicloroquina faria algum efeito no vírus. Por que ela não faz com outros tipos de vírus? Por que ela não é boa no vírus da gripe? Tem tanto vírus no planeta, por que só nesse? Eu não entendo por quê. Alguém entende? Ninguém entende. É essa a pergunta que eu fiz. Para se eu vou tomar, se é gostoso, se tem sabor de... Não interessa isso. Isso não me interessa. Não é? Mas aí a pessoa termina assim. Mas eu tenho direito de ter minha opinião, tá? Tá bom. Então, para aqui a discussão, porque discussão não é sobre a sua opinião. É sobre alguma razão, alguma causa que produz algum efeito. Algumas pessoas entendem isso, outras não. Por isso que o meu artigo teve, sei lá, 15 mil compartilhamentos e tal. Saiu até na TV, até o Leandro Carnal, fiquei até contente, o Carnal, com meu colega do Instituto de Filosofia, falou, pô, essa ideia é legal, que explica bem a bolha epistêmica e tal. Né? Achei legal, bom, ecoou bem, né? Sim, eu estava falando que as questões, ainda que a gente tenha aí desenvolvido tecnologias e o mundo tem evoluído tanto, as discussões elas só mudaram o ambiente, as discussões filosóficas são as mesmas, né? Quando a gente fala de ética, quando a gente fala... Tem várias coisas que a gente ainda está discutindo, só que num outro ambiente que hoje é a internet, né? É esse ambiente virtual que a gente vive, basicamente, né? Ela ampliou o debate filosófico, as questões antigas sobre ética, sobre filosofia da ciência, sobre demarcação do que é ciência, o que não é, sobre a questão de, por exemplo, medir evidências, né? Medir evidência das coisas é uma questão muito importante. O que tem evidência? Quais são as evidências de um lado? Quais as evidências do outro? Como é que eu meço? A internet, a abertura da internet, deu mais voz para todo mundo sobre isso, mas não popularizou os meios, as ferramentas. As ferramentas. Né? Aí o Humberto Eco falou uma frase muito canalha,
muito canalha, que eu vou até repetir aqui, que é engraçada, mas é muito canalha. Assim, a internet deu voz aos imbecis. De todos os imbecis agora tem voz na internet. Pô, meu, Humberto Eco, menos, né, meu? Tudo bem, a internet deu voz a todo mundo. Sim. Só o problema é que não é que deu voz aos imbecis. A internet deu a voz, deu um palco para você, deu um microfone, mas não te deu o script. O que você vai falar lá? Não veio com manual, né? E as Não pessoas veio com confundem manual, cara. o O que é manual. informação e o que é conhecimento também, E né? onde é esse manual? Esse manual é conseguido a duras penas, você entendendo que argumento tem uma definição, tem uma noção do que é argumento, tem uma noção de argumento válido, tem uma noção de que é um bom argumento, tem uma noção de evidência, tem uma noção do que é ciência, o que não é. Será que a astrologia é ciência? Qual é o critério? Não sou eu que vou dizer. Pergunta para o Popper, pergunta para o Paul Feyerabend, para o Thomas Kuhn, leia, pergunta o que é de esquerda, o que é de direita. Pergunta para o Norberto Bobbio. Sim. Né? Vamos ler as coisas, vamos nos munir de conhecimento, com calma, tranquilidade. Senão, cara, é igual, é um karaokê. Né? Te dá o microfone, te bota no palco, você vai cantar o quê? Sim. Vai falar merda. Sim. Vai falar merda, passar papelão. Eu estou te perguntando isso desse ambiente de internet, justamente porque hoje, por exemplo, o Olavo de Carvalho foi alçado a grande filósofo, né? A pseudociência está aí ocupando todos os espaços que ela pode ou não, e as pessoas estão confundindo o que é informação com o que é o conhecimento, né? Então, a gente tem um ambiente que se tornou, inclusive, bastante hostil, né? Bastante hostil. Então, esse é outro ponto que tem me interessado. Eu estou prometido escrever um artigo para um blog da Folha de São Paulo sobre essa questão. Por que as pessoas manifestam, na minha opinião, né? Claro que eu não sou nenhum grande especialista no tema e tal, está cheio de filósofo competente, mas o cara me convidou, eu vou escrever. O que eu acho? Ele perguntou por que as pessoas estão mantendo essa descrença na ciência. Aí tem um livro que saiu recente, de uma pesquisadora americana chamada Naomi Oreskes e outros pesquisadores, que chama-se Os Mercadores da Ciência, The Merchants of Science. E ela dá uma dica lá e eu achei assim legal pesquisar o que ela sugeriu. Ela sugere o seguinte, que a questão, tudo começou com a crise da propaganda de cigarro nos anos 70. Né? Começaram a perceber que cigarro matava, dava câncer, papapá. Aí o contra-argumento disse, eu tenho o meu tio que fumou a vida inteira, morreu com 90 anos, pô. Sei lá, eu tenho uma tia que fumava e era feliz. Não é bem assim. Não, isso aí. Claro, a pesquisa tinha falhas estatísticas, tal, começaram a pesquisar uma correlação, né? Como você faz, a correlação entre câncer e tabaco. Essa correlação, no princípio, não é causa e efeito, demora para se estabelecer se uma correlação tem causa e tem efeito. Aí tem muita gente discutindo. A indústria de tabaco empregou cientistas, biólogos, estatísticos para dizer que estava furado esse negócio, que não era verdade. Esses caras ganhavam uma grana para desmentir. Tá? Então, começou uma coisa tipo o seguinte, uma onda tipo assim, se a sua teoria não é perfeita, eu tenho o direito de botar qualquer coisa no lugar. Sabe? Agora, veja, isso atinge, por exemplo, aí explica o Olavo de Carvalho, em particular, explica, por exemplo, a Terra plana, explica, por exemplo, a teoria da evolução, né? A teoria da evolução não é perfeita, ela tem buraco, tem, sei lá, um antecedente. Vou dar um exemplo de um buraco na teoria da evolução. Todas as aves são descendentes de um certo dinossauro que voava, que tinha dente e que tinha rabo. Acho que era o ptero, sei lá o nome do caso, era pterodáctilo, que casco. Um tal dinossauro lá, que a gente pode procurar na internet, ele tinha dente e tinha rabo, e aparentemente ele é o antecessor de todas as aves e dos répteis ao mesmo tempo. Tudo bem, encontraram esse bicho lá, petrificado, papapá, mas aí
O problema é o seguinte, deviam ter encontrado outros, onde o cara vai perdendo o rabo, né? Perdendo o dente, o bico vai aumentando. Cadê os intermediários? Não acharam. Não acharam dinossaurinhos intermediários Uhum. até chegar nas aves. A teoria tudo parece, há uma grande evidência, né? Uma grande evidência de que esses caras tenham sido antecessor das aves e dos répteis, mas não tem os intermediários. Então, é um furo. Então se tem um furo, eu tenho o direito de mostrar minha teoria, que é do design inteligente. Sacou? Olha a oportunidade. Sim. Então, há oportunistas aí que se valem. Então, fazem isso com a terra plana, fazem isso com tudo quanto é lado, com a hidroxicloroquina, Mas com a tudo quanto é ciência lado. também é uma oportunidade de bons negócios, né? É um jogo, é um É o jogo. jogo. Se você quer jogar o jogo do capitalismo, é um poker. Você não pode reclamar que o cara ganhou de você. Pô, ele mentiu para mim que ele não tinha o as na mão e tinha, pô. Daí, cara, é o jogo, você tá jogando. Você não aceitou jogar? É do poker mentir, Porque, não é? assim, hoje a ciência, ela tá aí, as pesquisas estão aí para atender uma demanda de mercado, É. né? De indústria, enfim, para atender aí o capitalismo, enfim. O que é perigoso, principalmente quando a gente pensa em coisas que nos afetam, pensando na coisa prática, né? Diretamente, como um remédio não testado, distribuição de massa de um remédio não testado, né? Ou mesmo quando a gente pensa em inteligência artificial, né? Quando a gente É. imaginou que, de repente, um perfil numa rede social, na internet, aqueles dados valeriam tanto, né? Agora que está descobrindo o valor, a população está descobrindo o valor disso, né? Mas a É. indústria já estava ligada muito antes, né? Há muito tempo. É o que a gente dá para eles não tiram a leite da vaca, eles tiram informação das nossas tetas metafísicas, né? Sim. E é isso que eles mamam a nossa informação. O Google mama tudo. Claro, o Facebook mama tudo. Mama informação. Vivem disso. Praticamente, se a gente não tomar cuidado, a questão da. Eu estudo inteligência artificial, gosto. Aliás, eu sou o vice-diretor, vice-presidente do AI2, né? Do Instituto Uhum. Internacional Advanced Institute for Artificial Intelligence. E sou o diretor de pesquisa do Instituto Modal em Brasília. Temos pesquisa de inteligência artificial, então eu colaboro com isso. Não como um programador, mas como um cara que estuda a teoria e tal, esse tipo de coisa. Então eu não tenho nada contra a inteligência artificial, mas a gente sabe que tem que tomar cuidado, porque se não tomar cuidado, o futuro vai ser distópico, né? Nós vamos ter muita gente ganhando, tomando partido da inteligência artificial, porque vão mandar no mundo, e os outros suprindo o gado, né? Eu não estou falando Uhum. daquele gado lá, pera Sim. lá, não dá para falar. É gado de informacional, Sim. fornecendo informação para que uns poucos, distopia de uma classe privilegiada, tenha acesso e ganhe aquilo que os outros. Né? Um produz e outro come. Né? Um Sim. produz o leite e outro come o queijo. O E Roquefort. quando se fala de inteligência artificial, as pessoas pensam imediatamente na tecnologia e nos facilitadores da vida, né? Em tudo que te traz de facilidades. É por isso que ela é tão bem recebida, né? Ela te faz imaginar, ou te faz economizar tempo, abreviar aí processos, enfim. O que pouca gente relaciona é a inteligência artificial com a lógica e com a filosofia, né? As Sim, origens da inteligência artificial estão aí, né? exatamente. Aí tem. Tá, isso é legal. Vamos falar um pouco disso, porque é bem interessante. Aí, vamos colocar aí as duas vertentes da inteligência artificial, basicamente as duas grandes vertentes. Uma vertente é a vertente lógica, né? A vertente lógica é você explicar com base na dedução e tal. Isso, para quem quer dar uma olhadinha no negócio, tem a ver com, por exemplo, usar a linguagem Prolog, que é uma linguagem chamada programação e lógica, que é usar a lógica como uma grande linguagem de programação. Então, não é Java, não é COBOL, não é isso aí. O problema não precisa usar Java. Você pode usar diretamente a lógica para programar computadores. Porque os computadores falam a língua da lógica.
Sim. Se você usa a lógica, você tem uma linguagem chamada Prolog, por exemplo, uma delas, tem várias outras, onde você programa exatamente a máquina para você falar com ela, para você querer que ela execute as coisas que você faz, né? E a máquina se comporta como um extraterrestre. É como se descesse aqui um extraterrestre e tivesse que conversar com ele. Como é que a gente faz? Tem que entender a ideia dele, a cabeça dele e tal. A gente fala com máquina exatamente como fala com extraterrestre. Tá, essa é uma vertente da inteligência artificial, né? Simbólica, chamada inteligência artificial simbólica. Tem uma outra vertente, que é a vertente randômica, estatística, estocástica, que é o lance do Big Data, dos grandes dados. Uhum. Que aí é o seguinte, você não precisa entender as coisas para fazer. Você pode jogar um monte de dados, uma porrada de dados na máquina, uma montanha de dados. A máquina é muito boa numa coisa que a gente não é. Engolir dados, mastigar dados. Mastiga rapidamente. Por outro lado, a gente é muito bom para uma coisa que a máquina não faz. A gente é bom para mentir, para enganar, para burlar, para rir, para tirar sarro, para fazer ironia, para dar afirmações políticas com duplo sentido. Nós somos ótimos nisso aí. Somos animais maravilhosos para esse tipo de coisa. Sim. E é assim que somos, e não tem nada errado nisso. Somos assim. Chegamos onde chegamos, um pouco por essa capacidade, né? De mentir, dominar, burlar e tal. Máquina não. Ela faz outras coisas. Então, o que você faz quando você faz a inteligência artificial com base em grandes dados, em big data, nesse tipo de coisa? Você joga um monte de dados, ela aprende. Um grande exemplo disso, Google Translator. Google Translator, traduz do lituano para o turco. Como assim? Quando ele for arrumar um monte de gente que sabe lituano e turco para traduzir, não foram arrumar nada, ninguém. Os caras pegam um monte de coisa, vão jogando ali, vê como é que se relaciona uma coisa com outra, né? E vai soltando ali. Vamos pegar o exemplo de inglês e português, que é o mais próximo de todo mundo. Ele pega, que aliás é o melhor que tem, assim, tem. O lituano para o turco não funciona tão bem. Mas português e inglês funciona cada vez melhor. Quem que explicou toda essa gramática para ele? Ninguém. Ele não sabe o mínimo da gramática, não tem a menor ideia. Ele só correlaciona grandes massas de discurso com grandes massas de discurso, vai correlacionando estatisticamente, vê se aqui se adapta melhor aqui, as pessoas sugerem mudança e tal, ele vai aprendendo com textos na internet, olha, esse texto aqui foi traduzido assim, vai pegando pedaços e tal, e faz um serviço bem legal de traduzir. Ele Não tem sai um bonito. acúmulo de informações que, na verdade, esse acúmulo, essas informações, elas são dadas por nós, pelos usuários da internet em rede, e isso vai alimentando esse grande cérebro aí. Agora, exatamente, ela funciona bem, não é nenhuma tradução shakespeariana, não sai Gonçalves Dias, não sai Machado de Assis, mas sai um negócio que é razoável, você entende mais ou menos o que está sendo feito. Uhum. Bom, e aí, o que acontece com isso? Acontece que isso não te dá nenhuma explicação do porquê que as coisas acontecem. Então, essa inteligência artificial com base em Big Data, ela mata a noção de explicação, que é a noção mais importante na ciência. A outra não, a noção simbólica, ela te dá uma explicação, ela explica logicamente por que alguma coisa acontece. Bom, ela é melhor? Não, porque ela é mais lenta. Ela é pior? Não, porque ela é mais profunda. O que a inteligência artificial hoje em dia faz? Usa tudo, mistura tudo e fira e papo. Os caras hoje em dia... E outras vertentes aí, Sim. Vertente baseada em algoritmos genéticos, etc, tem muita maneira de fazer. Bom, mas então, o que acontece é que, falando dessa história, a pergunta que você fez no começo era o que tem a inteligência artificial a ver com lógica e com filosofia. Com lógica, ela tem isso aí, ela tem muito a ver ou com lógica, ou com estatística, ou com ambas misturadas. E com filosofia, o que ela tem a ver? Coloca de novo todos os grandes problemas milenares de ética. O que vai acontecer? Daqui a pouquinho eu vou perguntar o seguinte, eu vou ter tanta afeição numa máquina que eu vou ter pena de matar a máquina, de tirar da tomada.
Oi, minha amiga. Né? Não vou desligar, não vou me desfazer desse aparelho, né? Não vou desfazer esse aparelho, ele me serviu tanto. Você nota uma coisa engraçada? As pessoas têm raiva de máquina. Veja só, vou te dar um exemplo. Quanta gente eu conheço que quebrou o telefone na parede? Deu porrada no computador. Eu mesmo já quis dar. Eu, aliás, eu dei uma martelada uma vez no teclado. Dei uma martelada no teclado, deu uma porrada no teclado, mas voou tecla para tudo quanto é lado. Fiquei contente pra caramba. Por que a gente não quebra a panela? Alguém dá murro em panela? Alguém dá murro em. Não precisa ser panela, a panela é dura. Então dá murro na panelinha de plástico, que é molinha. Dá murro em. Sei lá, não. A gente dá cacetada, dá raiva. Por que a gente tem raiva de máquina? Porque elas estão cada vez mais parecidas com a gente. Sim, sim. Né? Estão parecidas com a gente. Você pensa aonde isso vai nos levar? Assim, não estou falando agora o Walter acadêmico, o cara, o cientista internacional brasileiro, citado no mundo todo. Não estou falando desse Walter. Estou falando o Walter na sua casa, no seu sofá, tomando uma taça de vinho. Você pensa aonde você pensa aonde a gente vai chegar com isso, assim? Você não teme? Você que está aí, né, dentro da história toda. Outro dia vi uma reportagem, acho que do New York Times, a gente estava brincando, né? Quais os empregos serão perdidos aí ao longo do tempo, né? Uma reportagem de uma inteligência artificial fazendo demonstração de teorema e resultado científico, enfim. Aí eu ainda brinquei com o Rafa, falei, alguém vai perder emprego aqui também. Aonde que o Walter, pessoa física, não acadêmico, acha que isso vai chegar? Bom, eu não vou viver, infelizmente, para ver isso, né? Mas eu acho que se a gente não tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Se a gente não tomar cuidado, isso vai virar mais um instrumento de dominação. Vai virar o novo capitalismo. O capitalismo sem dinheiro. Sim. Né? Se não tomar cuidado, vai virar assim. Porque, pensa bem, a IBM tem lá o Watson. O Watson da IBM é um puta de um programa. Cara, esse negócio é um programa fabuloso. Os caras põem milhões e milhões de dólares. O Watson, hoje em dia, ele é melhor do que muitos médicos formados em grande academia, em grandes faculdades e tal. Claro que não estou dizendo que ele substitui o médico, mas ele sabe. Você pode trabalhar com evidência, medicina baseada em evidência, se você quiser botar o seu histórico de medicina, o histórico médico inteiro lá, todos os seus exames de sangue, você vai fazer um exame de sangue diário, ele vai prever se você vai ter câncer, ou vai ter Alzheimer, ou vai ter o que quiser e tal. Uhum. Que beleza, que maravilha. Mas isso é para todo mundo? Isso é Gana, África, América Latina, 1 bilhão de indianos, chineses, mesmo os americanos pobres. É para eles isso? Para quem que é o Dr. Watson? Para quem que é? Possivelmente isso deu uma selecionada em quem vive e quem não vive, né? Quem vai viver 140 anos, quem pode morrer. Mas se esperar bastante vai popularizar. Tá, se esperar bastante. Enquanto a hora que morrer muita gente, quer dizer, as coisas são feitas por uma classe alta para uma classe alta. Por e para. Né? Se a gente não pensar bem isso, a inteligência artificial vai ser o maior instrumento de dominação que vai ter. Já está sendo. Se você pensar bem, as pessoas não conseguem entrar no negócio. Muita gente não entra no negócio da Caixa Econômica porque tem que abaixar um aplicativo, cara. Sim. Pensa bem. A minha mãe, que tem 95 anos, fala para ela assim, Dona Teira, tem que abaixar um aplicativo e tal. Ela fala, o quê? Abaixar da onde? Está no guarda-roupa? Como assim? Tá na nuvem. Pô, como que nuvem? Tem o céu azul. Dizendo, não tem pé nem cabeça. Tá, tudo bem, a gente só tá... Tudo é boa ideia, tá? Não tem outra maneira? Não, vai evitar aglomeração. Tá correto, não tem outro jeito, mas, a gente tem que ajudar quem não consegue, quem não sabe. Pensa bem, olha só, pensa o coronavírus. Olha a inteligência que tem num vírus. O vírus, o maledeto, nem é vivo. Ele não tem patinha, ele não tem perninha, ele não tem asinha, ele não tem boca. Ele não tem estômago, ele não come.
come. Ele é um robô biológico, cuja função é entrar no seu organismo e, a partir daí, se apropriar de uma célula e fabricar outros deles. Ele é uma máquina de se reproduzir, é um robô biológico. Tanto que a pessoa fala assim, para matar vírus, isso é uma besteira. Não mata. O sol mata vírus? Não mata. O sol desmonta o vírus. Uhum. Derrete aquela manteiguinha que tem nele, a gordurinha assim em cima, derrete a gordurinha, o álcool também. Você não mata vírus, porque ele nunca foi vivo. Sim. Agora, veja a inteligência que tem. Nós estamos, assim, séculos longe de produzir um vírus artificial. Não estou falando de produzir um vírus laboratório. E também não estou dizendo que foi produzido na China, nada que ver com isso. Estou dizendo que é possível produzir em laboratório. É possível, sim, a partir de outro vírus. Agora, fabricar um nanovírus a partir de silício, não dá, cara. Ainda não dá. Um dia, se isso chegar, vai ser ferro. Né? Armas químicas mesmo, né? Armas biológicas. Então, assim, existe uma inteligência enorme. Essa inteligência enorme que existe, que eu, pessoalmente, acho que é um grande fruto da seleção natural, de mudanças randômicas, estatísticas, tem uma força propulsora na direção da evolução, é aquela que a gente fala, não, é o design inteligente. Olha só, olha aí, cara. Olha a oportunidade para você dizer que é o design inteligente. Né? Não, isso aí foi o Deus, sei lá quem fez, foi feito de propósito. Então, aí, dá um chão, dá uma brecha para você enfiar uma teoria alternativa. E por que as pessoas não enfiam teorias alternativas em outras coisas surpreendentes? Por exemplo, mecânica quântica, é tão surpreendente, tão louca, por que ninguém inventa uma coisa alternativa, uma pseudociência aí na direção da mecânica, sei lá, ou da mecânica quântica, ou dos modelos não standard da aritmética, porque ninguém sabe que existe. Né? Senão já teria aí uma... A hora que começar a entender, se popularizar, daqui a pouco aparece também uma coisa aí. Então, isso explica bem por que tem essa fake news, pseudociência, terra plana, porque é fácil de engambelar. E por que o Olavo de Carvalho também explica bem? Porque é fácil, é só falar palavrão, xingar, é o que alcança, falar que é uma merda, falar que todo mundo tá livre, é uma bosta, tudo comunista. Aí explica de uma maneira muito rápida e fácil. Né? Digerível, né? Palatável. Fica palatável, engole fácil. Engole, é mais fácil engolir pizza, né, do que uma comida saudável. Pizza engole melhor. E neste cenário todo que a gente está conversando, você está relançando o livro, tem capítulo novo no livro. Pensamento crítico, né? A gente vai falar de pensamento crítico e argumentação. O que você trouxe de novo aí nesse livro, nessa versão do livro? Então, pensamento crítico, o Bolsonaro fez uma propaganda legal para mim, sem querer. Ele falou, pensamento crítico é tudo coisa de comunista. Chega de pensamento crítico. Chega de pensamento crítico. Isso aí não é coisa de comunista. Cara, você está pagando o Bolsonaro para fazer propaganda do seu livro, fala a verdade. Ele ajudou pra caramba, porque ele falou que o pensamento crítico era coisa de comunista. Claro, ele confundiu, né? Ele confundiu tem uma análise crítica do pensamento marxista. Confundiu com isso aqui, ó. Pensamento crítico que não tem nada a ver, que é argumentação. Já na isso aqui vem desde o tempo de Aristóteles, presidente. Não tem nada a ver com nada. Isso aqui é para como é que a gente argumenta. O que é argumento? Isso mostra o seguinte, que argumentar, você pode aprender. Como você pode aprender a tocar cajon. Estou tentando aprender a tocar cajon. Por exemplo, acompanhamento. Não é muito fácil, não. Não sai grande coisa, mas dá para aprender, né? Se treinar bastante, sai. Isso aqui mostra que isso é coisa desde Aristóteles. Que pensamento crítico é uma coisa que a noção de argumento é diferente da noção de crença e de opinião, que tem uma definição de argumento, tem uma classificação dos argumentos entre fortes e bons. Argumento tem que ter premissa. As premissas têm que ser verdadeiras e elas têm que conduzir à conclusão. E se ela não for verdadeira, ela tem que ser bastante boa, bastante plausível. Aí o argumento fica um argumento forte. Se não for perfeito, ele fica bastante legal. Quer dizer, tem tudo isso aqui. O livro explica tudo isso.
Eu não vou falar muito disso, senão a gente vai passar a tarde inteira. Mas daí eu quis incluir uma coisa que me chama a atenção, que é o seguinte: o que tem a ver argumento com fake news? O que é fake news? Fake news é notícia falsa que parece boa, que você replica porque parece legal, porque parece bacana e tal. Agora, veja bem, a gente replica, em geral, aquilo que bate com a nossa base Valida, né? ideológica. Né? Que valida Não, o que a gente o que acredita. valida a minha base epistemológica. É aí que está a bolha epistêmica, que chama. Se eu acredito que a hidroxicloroquina não cura o vírus, tudo que chegar nisso aí eu dou um clique e repasso. Outro que acredita que sim, que não, Trump falou, pô, peraí, Bolsonaro falou. Peraí, meu, só pode ser bom. O comunismo que não quer. Replica isso. Tem alguma coisa errada em ter crença? Não. Agora, por que a pessoa replica sem pensar, sem olhar? É porque tem várias razões. Na verdade, ela não está sabendo as causas, né, ou as definições e tal, da noção de argumento. Ela não está olhando aquilo argumentativamente. Aí eu botei um capítulo, né, agora tem que botar os óculos para ver, o meu livro novo aqui, que acho que é o capítulo 17, se não me engano. Deixa eu ver se... Que aí eu resolvi falar o seguinte, como é que eu posso, olhando a partir da noção de argumentação, ter uma espécie de guia, né? Uma espécie de guia para identificar e para me defender dos argumentos críticos. Eu chamei de argumentos com base na experiência. Como se defender... é o capítulo 17, exatamente. Como se defender de fake news, golpes de factoides por meio do pensamento crítico, né? Aí eu coloquei em alguns itens assim, por exemplo, o que são fake news? O que é? Qual é a noção de fake news? O que ela é? É uma coisa que ela tem uma intenção. Fake news não acontece, não se cria sozinha na internet. E aconteceu uma fake news. Não, alguém criou. E nem toda fake news, ela às vezes se vale de um argumento ou de um fato verdadeiro, e aí ela é desconstruída para chegar na informação exatamente. que ela quer passar, na informação falaciosa que ela quer passar. A fake news, cara, ela é de esquerda, é de direita, Lula produz fake news, Bolsonaro produz fake news, ninguém está defendendo ninguém nem atacando. Sim. Tá? Então ela tem uma intenção, a gente tem que entender isso aqui. Outra coisa, um ponto importante, aí entra dentro, a sua opinião não é argumento. Mas eu concordo com o que o cara disse. Eu gosto do que o fulano falou. Mas isso aí não interessa. O que você gosta pode ser muito bom para quem te ama e tal. Só serve para você, né? A sua opinião só serve para você. Para você, para sua bolha, para os seus amiguinhos, etc. Mas não é por causa disso que você vai ter que passar para mim, ou eu passar para você, né? Sua opinião não é argumento, é um ponto importante aqui. Como são fabricadas as fake news? Então, tem que ver o seguinte, como é que ela é fabricada, que tem um ponto intencional, e como se defender dela, você teria que ver o seguinte, por exemplo, identifica o ponto de vista. Quem que ela quer atingir? Quero que atingir não sei quem. Quero que atingir o grupo não sei quem. Quero atingir isso, quero atingir aquilo. E aí, sempre tem alguém que ela quer atingir. Né? Identifique o público. Qual é o ponto de vista e que público ela pretende atingir? Quero atingir os bolsonaristas, quero atingir o petista, quero atingir o pessoal da academia, quero atingir filósofo. Ela tem um público-alvo ali, né? Ela existe para um público-alvo. Identifique os elementos que não estão ditos, o buraco, o que está sendo negado ou ignorado. Está negando a coisa contrária. Se eu estou, por exemplo, vou dar um exemplo assim que bem assim, que pode convencer. Eu, por exemplo, não acredito na hidroxicloroquina. Mas tem relato de alguém que tomou nos primeiros 5 dias e que funcionou. Eu tenho que olhar isso também. Sim. Eu tenho que olhar as coisas ao contrário do que eu estou olhando. Eu acho que não funciona. Mas peraí, não sei aonde aí deram
Tem um médico aí que diz que curou 40 pessoas. Por que será? Deixa eu olhar para ele. Vamos pesar os dois lados, né? Então, é batata que fake news ignora o outro lado, né? Ignora e nega. Ou nega ou ignora completamente. Ou desconstrói. Mas isso aí saiu no New York Times. Puta jornal comunista, meu. Porra. Não, agora todo mundo está à direita do governo. Esse governo é tão extrema direita que está todo mundo à esquerda dele, né? Então, automaticamente o direitista liberal é comunista agora, né? É comunista. O Financial Times é comunista. Sim. Financial Times é comunista, cara. Porra, olha isso. Né? Tá. O que mais aqui? Só para ter uma ideia. Quais são os conflitos e os juízos de valor que estão sendo aplicados? Tá botando no conflito esquerda-direita. Tá botando no conflito da economia. Tá atacando a economia de mercado. Tá atacando... O que está por trás? Você vai conseguir sacar o que está por trás. A não ser que você dê um clique sem nada, né? Uhum. Há alguma falácia no raciocínio? Agora entra a questão... Tem falácia. Às vezes tem premissas que não conduzem à conclusão. Né? Tem premissas que são notoriamente falsas. Tem premissas que são muito duvidosas. Tão duvidosas. Tipo, a NASA está mandando um satélite para fotografar todo mundo pelado para ver a temperatura da América do Sul. Pô, meu, impossível não é, né? Impossível não é, mas qual é a plausibilidade disso? Né? Qual é a plausibilidade desse lance aí? As ligações com as informações apresentadas e a conclusão são suficientes, relevantes, convincentes? Outra coisa, diferencie os fatos das interpretações dos fatos. São duas coisas diferentes, né? Argumento são coisas pessoais. Eu posso ter o meu argumento, você pode ter o seu. Crenças também. Fatos não são pessoais, não tem fatos pessoais. Aí o meu fato é diferente do seu. O fato é, estão morrendo mais de 1.000 pessoas no Brasil por Covid, me parece que é um fato. Sim. A não ser que você não vai negar o fato. Não, é tudo mentira, estão fabricando, o nego morre atropelado, todo mundo que morre atropelado está sendo agora Covid. Será que é? Todo mundo que morre atropelado é Covid? Será que todos os médicos legistas são corruptos, todos são têm de ordem? Será que isso é verdade? Um ou outro, não duvido. Todo mundo começa a ficar mais difícil. Né? Você está falando dos fatos, né? Quando a gente fala de lógica, de argumento, só existe uma forma correta de argumentar ou não? Temos aí várias formas. Só existe uma forma correta de argumentar, que é aquele que segue a definição de argumento. O que é argumento, basicamente? É partir de premissas e levar à conclusão. Parece pouco, mas isso é tudo. Né? Perfeito. Isso é tudo. Bom, agora, o ponto é, né? Partir de premissas e levar à conclusão, eu tenho que ver se a premissa leva à conclusão. Isso não é trivial. Como é que eu sei que ela leva, que ela carrega, que ela é o papel da lógica, é um papel também do... Argumento é mais do que lógica. Se argumento fosse só lógica, as máquinas argumentariam perfeitamente bem. Porque as máquinas, por exemplo, o sistema, a linguagem de programação chamada Isabelle, por exemplo, ou outras, que computam, argumentam de maneira... Elas têm uma lógica maravilhosa que estabelece teorema, demonstra teorema, No entanto, como é que eu não posso botar na máquina e perguntar para a máquina se hidroxicloroquina resolve a parada ou não? Ela não vai saber dizer. Porque precisa ter uma capacidade mais do que a lógica. O argumento só não pode contrariar a lógica. Mas ele tem que ser lógica e mais um pouco. Sim. Lógica e uma grande inteligência. Para saber se aquelas premissas acarretam a conclusão. Mas mais do que isso, tem que saber se a premissa é verdadeira. E se ela é, além de ser verdadeira, se ela é relevante. O negócio, eu posso botar uma premissa idiota, tipo, 2 mais 2 é 4. Uma premissa verdadeira, mas onde que isso aí vai chegar? Na cloroquina. Aonde leva, então, né? é muito difícil. Parece pouco, mas não é. É uma tarefa, que há 2.000 anos a gente tenta responder. Né? Então, aí, por que tem argumentos conflitantes? Por que às vezes eu dou um argumento ou tenho um contra-argumento?
É porque o cara arrumou uma premissa nova, ele botou uma premissa diferente que eu não tinha Incluir pensado, um novo elemento ali incluir naquela um novo equação do elemento, argumento. né? Incluir um novo elemento, né? Mais do que tudo ainda, ó, vou dar uma coisa técnica aqui, mas que talvez algumas pessoas gostem. Existe uma questão chamada não monotonicidade, que é que o argumento é o seguinte: às vezes uma premissa nova, eu vou ter que retratar, eu vou ter que apagar uma conclusão que eu tinha tirado. Tá? Ela não monotônica, quer dizer, numa nova premissa eu tinha concluído aquilo, eu botou uma nova premissa, cara, então peraí, deixa eu... então não é mais aquilo que eu tinha pensado, não. Ó, devolve aí, volta para trás aí, eu vou, como se chama, retratar, né? Retract, isso em inglês seria, retrair a conclusão que eu tinha. Então, é realmente complexo. A gente pensa que tem várias maneiras de se argumentar, não, só tem uma. É que ele é tão complicado que é o mais complicado dos jogos. É mais complicado do que xadrez, é mais complicado do que jogar Go. Sim. Mais Bom, complicado do que porque máquina de jogar Go ainda tem. viu? E seu livro é para quem? O seu livro assim é para acadêmicos, é para o público em geral? Com quem esse Não, é livro para todo comunica? Porque mundo. assim, neste momento assim as pessoas estão precisando dessas leiturinhas, né? Não, estou precisando muito. Mais do Olha, que nunca. o meu livro é enganador, porque parece fácil, né? Eu dei de presente para um cara, ele falou o seguinte: ô meu amigo, esse fim de semana aqui eu leio, segunda-feira eu te digo. Eu falei, cara, você não vai no Não fim de vai semana. ler. Porra, eu leio rápido, meu. Você tá pensando o quê? Pô, eu leio pra caramba. Eu falei, aqui não é fácil, porque, meu, é uma teoria. Você vai ter que entender, são definições. Definição não é mole entender, até que você bota na cabeça. Então ele engana, porque ele parece que é uma leitura assim, eu leio 2 palitos aqui. Não é, não. Não é. Agora, ele é para acadêmico? De jeito nenhum. Redação. Redação é um argumento. Sim. Redação no vestibular é um argumento, pô. É isso que os caras estão pedindo. Estão pedindo para você produzir um argumento. Se for bem escrito, melhor ainda. Se o português estiver correto, melhor ainda. É. Por que a molecada vai tão mal em matemática? O Brasil é o pior do PISA. Aí você pergunta o seguinte: sei lá, um tanque com 20 litros, entra não sei quanto, sai 10 litros, né? O cara não está entendendo o que está falando. Ele não sabe ler, não sabe entender a linguagem, o que tem, ou a parte argumentativa do problema. Se ele não entender isso aí, ele não vai fazer a álgebra. Né? E aí tá milhões de coisas assim, ele não vai entender a álgebra. E não estou falando só de matemática, entender um texto de geografia, de sociologia, de política, ele tem que entender o argumento intrínseco que está por dentro ali. Quer dizer que é realmente excepcional. Eu acho que, olha, na minha opinião, francamente, como matemático, como um cara que estuda isso e um cara da filosofia da ciência, se você souber a língua portuguesa, um pouco de matemática e pensamento crítico, cara, você tem uma educação de base muito boa. Não estou desprezando o resto. Tem que Não, saber mas música, arte, não, mas é que ela tal. embasa todo o resto, né? Ela é transversal nos Exatamente. saberes, né? É. E onde compra seu livro? Onde as pessoas já está à venda? Está Como que tá? disponível, tá no Amazon, ou então na editora Ridel. Vende na editora Ridel ou na Amazon, e tem também em e-book. A gente também Que lançou legal. e-book que é menos caro e tal. Eu vou deixar tudo linkado aqui no vídeo para as pessoas te encontrarem. Realmente eu queria. Isso aqui eu fiz. Isso aqui não foi. Olha, para você ter uma ideia, esse livro não é considerado parte da minha pesquisa na Unicamp. Eu não entro como Não? pesquisa. Não, não, porque isso aqui é uma coisa lateral. Eu fiz porque eu achei legal. Minha pesquisa são aqueles outros livros de lógica modal, lógica paraconsistente, que sai na Springer e tal, que impulsiona a Unicamp no ranking internacional. Isso aqui não impulsiona. Isso aqui é um trabalho para a comunidade. É isso que ele é. Basicamente é isso. Perfeito. É uma contrapartida, né? De todo o desenvolvimento seu da academia, esse é o elo de aproximação do público, né? Então, deixa eu só fazer uma referência aqui ao meu coautor, né? Richard Epstein. Richard Epstein eu devo bastante a ele, porque ele é meu coautor em outros livros. Nós fizemos um livro de computabilidade, que é internacionalmente conhecido como um livro
de base, que eu tenho um puto orgulho desse livro, né? Ele é conhecido como um livro base para estudar a teoria da computação, o que um computador pode fazer e pode não fazer. Ele foi adotado na London University, no guia da London University, para os alunos entenderem o que um computador pode fazer ou não. Então, é um puta negócio que eu me orgulho muito. O livro ganhou o prêmio Jabuti aqui no Brasil, a versão em português e tal. E esse cara aqui, o Dick Epstein, o Arf Epstein, como ele gosta de ser chamado, o meu coautor faz, 30 e tantos anos. E ele que me incentivou, ele falou assim, aqui nos Estados Unidos tem um monte de livro de pensamento crítico, um pior que o outro. Falei, um pior que o outro? Aí, em língua inglesa, ele falou, olha, vamos examinar. Ele é meio exagerado também. Falou que os caras não definem o que é argumento, não tem nada, começa dando exemplo. Falou, cadê a definição? Onde começa? Ele falou, vamos escrever um aqui? Eu escrevo em inglês, você escreve em português? Eu falei, vamos. E ele correu e escreveu antes, é muito mais rápido, digita super rápido, o cara digita, 40 páginas em 3 dias, né? Eu sou mais lento para escrever e tal. Ele fez lá em inglês, saiu Critical Thinking, né? E foi um sucesso de vendas. E ele tem até uma pequena editora, chama ARF, Advanced Reasoning Forum, mas ele faz brincadeira por causa do ARF, que é au, né? Cachorro e tal, palhaçada com o nome. E ele tem vários, ele tem pensamento crítico na economia, pensamento crítico, ele acabou lançando 3 ou 4 deles, e aí eu lancei no Brasil, né? E aí ele escreve em português, fala português, tá doente agora, coitado, mas tá sempre o cara de boa índole e tal. E ele, como ele lê português, ele falou, vamos fazer em português, eu também dou uma olhada, tal, papá. Só que eu falei, cara, mas em português a gente tem que mudar. A gente tem que mudar, não pode ser igual ao inglês. Os americanos, os anglófonos, eles pensam de uma maneira um pouco mais racional, minimamente. Não todos, mas a classe educada, eles têm uma educação um pouco mais analítica do que a nossa. A nossa educação filosófica é de padre, é de mosteiro, entendeu? É um pouco mais escolástica, um pouco mais rançosa e tal. A deles é um pouco mais analítica. Isso eu estou falando da classe que estudou, né? Tá. Aí eu falei, não, no Brasil a gente tem que mudar um pouquinho, que brasileiro adora falácia. Falei assim, como assim, cara? A falácia é um erro. Eu falei, para brasileiro adora falácia, cara. Eu sei, eu conheço o brasileiro. Aí ele falou, mas como assim, cara? Não, no nosso livro não vai entrar falácia. Eu falei, não, tem que entrar. Vai entrar até um guia das falácias. Então, eu botei aqui no livro um guia das falácias mais conhecidas, né? Um guia e exemplos assim hilários, exemplo de brincadeira. Então, falácia ad hominem. O que é a falácia ad hominem? Brasileiro adora falácia com nome latino, né? Ad hominem, por exemplo, é aquela falácia o seguinte. Meu pai cometeu essa falácia uma vez. Meu pai fumava, o médico falou para ele assim, Sr. Alexandre, o senhor tem que parar de fumar. E o cara fumando com o cinzeiro do lado. Ele falou, o médico manda parar de fumar com o cinzeiro do lado? Para ele. Ele tá certo, cara. Ele tá falando que para você é melhor parar de fumar. Ele não tá falando que é para ele. Sim. Essa falácia, você confundir o argumento do cara com a atitude do cara, chama-se falácia ad hominem, né? A outra, falácia ad baculum. Tipo assim, não faça isso, porque se você fizer, as consequências vão ser ferozes. Eu não dei argumento nenhum. Eu só tinha feito uma ameaça. Por que eu não vou fazer isso? Não faz isso que te apanha. Né? Então, todo esse tipo de erro argumentativo tem nomes em latim, tradicionalmente, na Idade Média. Aí eu fiz um guia de falácias. Esse guia de falácias é famoso, porque as pessoas adoram o guia de falácias. Ele está lá no fim. Ele está no fim do livro, porque primeiro você tem que é a sobremesa. Primeiro você come alface e tal, tudo que tem que comer para fazer bem para a saúde. Depois você vai na sobremesa. Mas o guia das falácias é a sobremesa. Então, o meu amigo Richard Dick Arf Epstein, eu devo muito a ele, porque ele me incentivou, ele me mostrou que no Brasil faltava isso daí. Eu no começo falei, não, cara, ninguém vai gostar. Ele falou, não, precisa, vamos lá e tal. E de fato,
E resolveu bem. Quem gosta muito disso aqui, além da molecada do colégio para fazer redação, é advogado e jornalista. Nós vamos pensar, vamos aprender a pensar de maneira clara e distinta, como dizia o Descartes, e como dizia o sexto empírico, de maneira calma e crítica. Né? De maneira calma e crítica. É isso aí, Walter Carnielli aqui com a gente no Francamente de hoje. Eu quero agradecer a sua participação e já deixar aqui um convite em aberto para uma próxima, para uma volta. Quem sabe pós-pandemia você vem aqui depois, a gente toma um vinho no estúdio. Cara, obrigado. Eu só tô com esperança que eu não sei se vai existir a pós-pandemia. Eu já estou achando que a epidemia é... Viveremos numa eterna pandemia. Eu acho que sim, mas vamos botar um pouco de vinho. De repente, né, meu? Sei lá. Vinho sempre melhora as coisas, né? Tudo melhora muito. O vinho não deixa nada pior. Eu aprendi isso na vida. O vinho não piora... Bom, Marcaia. Dependendo da quantidade de vinho, sim. Quem quiser fazer uma pesquisa, busque pelo matemático persa do século XII, Omar Khayyam, grande matemático, enxadrista, o que ele falava sobre o vinho. Dá uma busca na internet, não vou nem falar nada. Você não vai falar? Eu já estava aqui, ó. Omar Khayyam, não, procura aí. Omar Khayyam, grande matemático, no século XII, no Irã, na Pérsia, o que ele falava sobre o vinho. É legal. Procura na internet. Eu vou buscar e vou deixar aqui no final desse programa. Busca no Google aí, o Omar Khayyam. Tá? Walter, um grande beijo aí, muito obrigado, gostei pra caramba. Valeu. Legal, obrigadão. Tchau, tchau.